Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Alguém já reparou a lua maravilhosa que está aí fora? Repararam, né? Bonita demais. Já se perguntaram por que a lua não cai na Terra? Já pararam para pensar nisso? A lua é um satélite que fica girando em volta do planeta. Por que será que ela não cai? Alguém já parou e pensou nisso? Ou por que será que a Terra, por exemplo, não é atraída para o próprio Sol? Uma vez que o Sol é muito maior que a Terra. E a mesma proporção a gente poderia jogar para a Lua em relação à Terra. É sabido que a Lua é um satélite. Quem fez esse cálculo de equilíbrio de forças? Alguém, certo? Que nome poderíamos dar a esse alguém? Poderíamos chamar de Deus? Porque tudo aquilo que não foi feito pelo homem foi feito por alguém. A própria inteligência nos mostra, né, que existe sempre uma causa anterior ao efeito. Então, se esse cálculo foi feito de uma forma perfeita, mostra que quem o fez também é perfeito. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos para começar a nossa linha de raciocínio dentro daquilo que vai ser abordado na noite de hoje. Questão 1 do Livro dos Espíritos. Né? Questão 1. Que é Deus? E a resposta vem como: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Dá para a gente questionar isso? Nós falamos de algo aqui palpável, certo? Palpável. Nós falamos da Lua em relação à Terra. A Lua está girando aqui e sendo atraída pela Terra. Mas dependendo dessa velocidade, ela poderia simplesmente se soltar e ir embora. Mas não, ela continua presa, sempre, não muda, não altera nunca. Isso mostra que existe um equilíbrio, uma constância, algo que é imutável. Então, voltando lá para o Livro dos Espíritos, Deus é a causa de tudo. E uma inteligência suprema. Nada se compara a Deus. Analisando dessa forma, a gente vai para alguns atributos de Deus. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda nunca. Se mudasse, não teria equilíbrio. Todo mundo concorda com isso? Se muda, não tem equilíbrio. Então Deus é imutável, não vai mudar nunca. Então Deus é a causa de tudo. Então, se ele é a causa de tudo, a gente pode chegar à conclusão que não existe acaso. É lógico, não existe acaso. Se não existe acaso, existe sorte. Então, nós já chegamos aqui a uma conclusão: que sorte não existe. Mas quantas vezes a gente fala de sorte e azar? Parece que fica meio que automático para a gente. Determinada coisa não aconteceu, ai que azar que eu tive. Ou determinada aconteceu, que sorte que eu tive. Ou fulano tem uma sorte grande. Quando uma pessoa ganha uma soma grande de dinheiro, qual é o título popular? Né? A sorte grande. Conseguiu a sorte. Se existe a sorte, voltando, existe Deus? Dentro de tudo isso que nós já conversamos, se existe a sorte, não existe Deus. Se existe Deus, não existe a sorte. Então, o que seria a sorte? Merecimento? Vamos parar e refletir um pouco mais. Sorte iria ser um efeito. Você está colocando um ponto assim de efeito, né? E não
de causa. Então vamos pensar. Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? Não aqui no CEIP especificamente, né? Mas estarmos no planeta. Nós estamos no planeta. Todos estamos no planeta. Qual é a finalidade de estarmos aqui? Tem que ter uma finalidade. Tem que ter uma causa anterior. Tem que ter algo anterior. Então, qual é a finalidade de nós estarmos aqui? Se a gente pegar a questão 66 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte, que o espírito que ainda não atingiu a perfeição, e todo mundo concorda aqui que ninguém aqui é perfeito, né? Aquele que não atingiu a perfeição, o que ele precisa fazer? Submeter-se à prova de uma nova reencarnação. Então, a finalidade da reencarnação, nós concordamos que é evolução, é progresso, é galgar sempre graus maiores, para a gente chegar num ponto que seria o chamado final, que aí seria a escala de espíritos puros. Então, a finalidade de estarmos aqui é aprender. Agora, vamos imaginar que a gente já tem uma condição melhor e um discernimento melhor. Você poderia colocar para você aquilo que você quer aprender. Se você tiver um pouco mais de discernimento, você poderia escolher o que você quer aprender. Não é assim? Vamos fazer outra analogia conosco. Quando a gente é criança, a gente normalmente vai estudar. Antigamente era primário, ginásio, mas você vai lá no básico, não é assim? Aí depois você vai para o ciclo que seria colegial, que hoje mudou também, mas depois você vai escolher o que você quer fazer, não é assim que funciona? Você vai escolher um curso técnico de determinada profissão, ou fazer uma faculdade de determinada ponta, aí que vai te determinar o que você vai aprender. Não é isso que a gente faz? Agora vamos tentar jogar isso para a gente no mundo espiritual. Antes da gente vir para a Terra, a gente fazendo uma análise de todo o nosso histórico anterior. E a gente percebe, de repente, que algumas situações da nossa vida do cotidiano, a gente não aprendeu, não desenvolveu, que tem algumas habilidades, alguns sentimentos que precisam ser melhor trabalhados. E a gente escolheria algo que nos proporcionasse desenvolver determinados sentimentos. O que vocês acham disso? Isso condiz mais com a nossa liberdade ou não? Condiz, não condiz com a liberdade? Então, quem que escolheu? Nós é que escolhemos. Nós é que escolhemos o gênero de provas que nós queremos passar. Então, foi uma escolha nossa. Então, se você escolheu lá no mundo espiritual, você fez o roteiro da sua viagem. Você fez o roteiro da sua viagem. E nesse roteiro da sua viagem está lá. Em determinado ponto eu vou passar por aqui, por ali, por lá, por ali, por lá, até chegar aonde? No destino. O destino é o final da viagem. Então vamos jogar para nós como se estivesse fazendo uma viagem reencarnatória. Uma viagem reencarnatória. Então vamos pegar essa parte aí que se fala ganhou uma grande soma. Vamos imaginar que na nossa programação reencarnatória, a gente estabeleceu lá, perante, lógico, as leis divinas, que em determinada época da nossa existência, a gente ia passar pela prova da riqueza. Então você, em determinada idade, vai adquirir uma soma financeira que vai te possibilitar recursos financeiros para você entrar no chamado mundo dos ricos, entre aspas, porque a gente sabe que riqueza não tem nada a ver com isso. Mas o nosso contexto aqui a gente imagina que riqueza é poder financeiro. Então você vai e recebe uma grande soma em dinheiro. Isso é sorte? É só uma programação de uma prova que você necessita passar. Então nós poderíamos entender que sorte nada mais é que a nossa ignorância afirmando algo que a gente não tem ideia. Então nós damos o nome de sorte ou de azar. Ai, passou perto, mas não foi. Que azar que teve. É a mesma coisa. Aquilo que realmente faz parte da nossa programação reencarnatória. Faz parte. Foi estabelecido lá pelas nossas escolhas.
que vão acontecer durante a nossa jornada. Vão acontecer ou não? O que vocês acham? Se nós que escolhemos, que nós que determinamos, o nosso caminhar vai fazer o quê? Com que isso venha para nós. Nós é que atraímos para nós todo gênero de provas que nós necessitamos. Nisso consiste o quê? 2 pontos da divindade. Um deles, bondade, e outro, justiça. É justo e bom. Então, Deus é justo e bom. Nos criou simples, mas nos ofereceu toda a condição de evolução e de progresso. E em determinado ponto, nos ofereceu o livre arbítrio. Vamos concordar ou não? Uma criança pequenininha, pequena, a liberdade dela é igual à do adulto? Por que não? Porque ainda não tem discernimento. Não é assim? À medida que ela vai ganhando discernimento, a liberdade dela vai aumentando. Nós estamos falando aqui do nosso mundo, da nossa condição. Então, voltando para a realidade da divindade, Deus nos cria e nos oferece o livre arbítrio. Então, quanto mais liberdade, a liberdade representa mais informação, mais conhecimento, mais sabedoria e, como consequência, mais responsabilidade. Então, quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade eu vou adquirindo também. E aí nós entramos aonde? Aquilo que semeia, colhe. Então, se você está sorvendo hoje o fruto de algo que é amargo, não é azar. Não é assim, na minha vida nada dá certo. Primeira pergunta que deveria se colocar: o que é dar certo e o que é dar errado? Porque o que é dar certo para nós pode ser dar errado, concorda? Aquilo que de repente para você é dar certo, na sua programação reencarnatória, pode ser que não seja bom. Por quê? Porque vai aumentar ali a sua vaidade, vai exacerbar o orgulho, vai colocar mais evidente o egoísmo. Olha só, então aquilo que muitas vezes vai ser positivo para o ego, para a personalidade terrena, não é bom para o imortal, aquele que vai perdurar pós o processo da morte do corpo físico. Dentro do que nós conversamos até agora, a gente chegou a uma conclusão de que sorte não existe. Se existisse sorte, não existiria a causa primária. Então existe a causa primária, existe a lei de progresso, existe a escolha das provas, e dentro da escolha das provas, aquilo que você mesmo vai atraindo para quem? Para você. Porque a lei de atração é uma lei natural, uma lei estabelecida e lei natural. Agora vamos voltar para o outro aspecto, que a gente já entendeu que não existe sorte. E o que é sucesso? O que seria sucesso? A gente sempre pensa que sucesso é a pessoa conquistar os valores materiais, o poder, assim, ser famoso. Esse é o contexto nosso de sucesso, não é verdade? Agora vamos tentar aqui conversar e pensar de uma forma que transcende aquilo que a gente conhece como sucesso terreno. Terreno. Porque a nossa ideia de sucesso é material. Jesus diz para nós o seguinte: de que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Olha o que ele está colocando. De que adianta eu enriquecer de todas as formas
ter todo o poder do mundo, ser a pessoa mais famosa, mais comentada, e hoje ainda mais com as mídias, né? Seguidores para milhões, todo mundo ali, e não ter evoluído moralmente, não ter aproveitado a minha reencarnação em ponto nenhum. Isso é sucesso ou fracasso? É fracasso. Mas para nós, nós pensamos desse jeito? Não, a gente não olha dessa forma. A gente sempre vai pela coisa material. Progredir materialmente é errado? Claro que não. Aliás, nós viemos aqui, todos nós, reencarnamos para melhorar todas as condições. Todas. Agora, o processo de evolução, ele é muito maior do que aquilo que a gente imagina. E o espírito, ele evolui primeiro como? Intelectualmente. Ele intelectualmente vai desenvolvendo. Desenvolver inteligência é fácil ou difícil? Difícil? Não, desenvolver inteligência é fácil. Por quê? Porque quando nós somos criados no início, a gente já traz a inteligência. Princípio inteligente do universo. Então nós temos todo o germe da inteligência. E o que faz desenvolver a inteligência? É o trabalho. É o trabalho. Em todos os aspectos é o trabalho. Você concorda que a criança, desde pequenininha, não vai aprendendo a trabalhar? Ela vai aprendendo a trabalhar. Quando ela está na escola, é um trabalho. A leitura é um trabalho. As contas são trabalhos. Então, tudo vai para desenvolver a inteligência. É que a gente já pensa numa inteligência acima da média, não é assim? Não, mas olha só, fazer um bolo tem que ter inteligência. Fazer um pão tem que ter inteligência. Arrumar uma casa tem que ter. Para tudo é inteligência, para tudo. Plantar. A sabedoria de quem planta. De entender, por exemplo, todo esse reino, que é o reino vegetal. É coisa que parece simples, mas não é. Então a inteligência se desenvolve muito mais fácil e rápido. É um ciclo. Mas e o desenvolvimento moral? O moral é que pega. Então o espírito vai evoluindo em inteligência, até que chega um ponto que ele mesmo começa a perceber que precisa desenvolver algo mais. Algo mais. E o que é esse algo mais? É justamente o sentimento. É o lado moral da coisa. Que aí é mais complicadinho. Por que é mais complicado? A gente até comentou isso um pouco ontem no estudo. Porque é você com você. É lá no seu íntimo. E não tem louros. Não tem frutos que vão ser reconhecidos por ninguém. É a sua própria consciência. Aliás, o Kardec faz essas perguntas no Livro dos Espíritos. Ele diz: aonde está escrita a lei de Deus? Aonde está? Resposta: na consciência. Então ele pergunta, e a espiritualidade responde. Isso está na questão 621. Então a consciência, com o processo de desenvolvimento e evolução, ela vai te colocar que aquilo não satisfaz mais. Daquela forma, você continua gerando dor e sofrimento. E aí o espírito consciente percebe o quê? Que está na hora de mudar. Quando Jesus esteve aqui, ele fez várias perguntas, e uma delas ele disse: o que diz a lei sobre o maior mandamento da lei? Todo mundo que era judeu naquela época sabia qual era o maior mandamento da lei. Era amar o Senhor teu Deus com toda a força e intensidade, e ao próximo como a ti mesmo. Esse a ti mesmo envolve toda essa escala moral. Escala moral, por isso que é um pouco mais complicado. Então o espírito começa a perceber que aquilo que muitas vezes é gostoso, é saboroso, é prazeroso materialmente, não é bom espiritualmente. E aí o que seria sucesso dentro disso?
Vamos voltar para a nossa programação reencarnatória? Vamos imaginar a gente lá no mundo espiritual, programando a nossa reencarnação. Então a gente estabeleceu para nós que nós temos aqui um período que nós vamos viver, e nesse período a gente vai aprender determinadas, entre aspas, matérias, que tem a ver com o nosso sentimento. Uma dessas matérias, vamos adquirir paciência. E muita gente pede para Deus paciência, não pede? Imagina você vai lá e pede, Deus, me dá uma porção de paciência. E aí Deus pegaria lá e te dá uma porção de paciência. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Então, a vida, dentro dessa programação, vai nos colocar em situações com pessoas que vão fazer de tudo para nos testar quem? A paciência. Mas toda hora você diz que perde a paciência. Que na realidade você não perde porque você não tem. Mas você passou a reencarnação inteira e não desenvolveu a tolerância, a compreensão. Continua sendo aquela pessoa impaciente. Mas para o mundo, você atingiu patamares de sucesso, foi reconhecido. E você desencarnou. E aí, quando você desencarnou, você vai perceber que você não melhorou nada. Pergunta, o que é sucesso? Olha só. Então, o sucesso verdadeiro, ele tem a ver com o quê? Com o nosso compromisso reencarnatório. É nós voltarmos para o mundo espiritual com a nossa programação concluída. Concluiu a programação. Aí você volta e realmente você teve sucesso. Então o sucesso não tem nada a ver com a forma como nós imaginamos. Não tem essa forma. O sucesso verdadeiro é você retornar para o mundo espiritual melhor do que quando? Melhor do que quando você veio aqui. E qual seria uma forma mais fácil da gente aprender isso? Da gente entender isso? Porque parece difícil, não parece? Não parece difícil? Se fosse difícil, Deus seria bom? Pergunta para a gente pensar. Se Deus é bom, Ele faria algo difícil, muito complicado? Não. Então nós poderíamos substituir a palavra difícil por qual palavra? Trabalhoso. Dá trabalho, mas é um trabalho. Hã? É um trabalho que faz o quê? Desafia. O desafio te impulsiona para onde? Para frente. Então ele dá trabalho. E o Kardec, sabedor de tudo isso, aliás, o Livro dos Espíritos coloca de tudo que existe aqui para a gente poder aprender. Ele perguntou na questão 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio mais eficaz, quer dizer, aquilo que dá resultado, para a gente combater o nosso arrastamento ao mal? Arrastamento ao mal nada mais é do que a gente se deixar cair pelas tentações. Não é assim? A gente até não pede na oração: não nos deixe cair em tentações. A tentação está dentro ou fora da gente? Está dentro, não está fora. O fora só expressa aquilo que eu carrego dentro. Então, ele, sabedor de tudo isso, ele perguntou: qual é esse meio para que não fique difícil? Qual é o meio? A resposta vem: conhece-te a ti mesmo. Então, é o conhecimento de si mesmo que faz com que a gente melhore tudo e obtenha o tal sucesso verdadeiro reencarnatório. Agora a questão: a gente se conhece?
Não. Não nos conhecemos. Isso é fato. Quanto tempo dessa existência a gente dedicou a esse trabalho de autoconhecimento? Vê como que a coisa é. A gente não dedica. A gente não dedica tempo a se conhecer. Normalmente a gente até afirma errado. A gente afirma que conhece quem? O outro. Você não conhece o outro. Você vê a expressão do outro. Somente isso, mas você não o conhece. Você pode perceber hábitos do outro, mas você não o conhece. Se a gente não conhece, nem a gente. Então, voltando, o que seria sucesso? Que são perguntas para a gente pensar. Sucesso seria você se conhecer. Esse seria o verdadeiro sucesso. Você ter domínio sobre você. Nós temos domínio sobre nós? Não temos, é verdade. A gente não tem domínio sobre nós. A gente simplesmente, muitas vezes, segue a onda. A gente segue a onda. Aonde? Pode falar. Por isso que é importante, nas situações que a gente está passando, a gente perceber como a gente reage naquela situação, né? E não só passar por Exato. situação. Até porque, também pelas situações que aparecem na sua vida, também vai te mostrando o que você tem que aprender se você parar para perceber. É porque costuma acontecer assim mais de uma vez as mesmas situações. Você colocou um ponto interessante, porque olha só. Quando eu não observo, eu estou distraído. Se eu estou distraído, eu aprendo a lição? Não. Então, eu só aprendo a lição quando eu estou focado na lição. Então, a distração me faz perder a mim mesmo nessa situação. Então, eu me perco. Não estou focado. Agora, outro ponto. Enquanto eu não aprendo a lição, o que acontece? Ela repete. Então, ao invés de eu reclamar, de eu lamentar, de eu acusar, de eu julgar, por que eu não faço o contrário? Por que eu senti determinada coisa em relação ao acontecimento? Aí eu começaria a fazer o trabalho de autoconhecimento. Eu faria esse trabalho. Mas como a maioria de nós se deixa conduzir, sem estar atento, e Jesus lá no passado recomendou: vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, a tentação faz parte do quê? Da nossa própria ignorância. Nós somos dominados. E o correto seria o quê? A gente ter o controle, o domínio. Então, voltando, isso é fácil, é difícil ou é trabalhoso? É trabalhoso, dá trabalho, mas nós não queremos esse tipo de trabalho. Porque a gente vive fora e não vive dentro. Qual a pessoa de maior sucesso que existe, ou que existiu? É só Jesus. Não tem outro, mas a gente imagina um monte. Se nós fôssemos fazer essa pergunta lá fora, nossa, pode ter certeza que iam falar de alguém que está em evidência onde? Na mídia. Na mídia. Ninguém ia falar, não, é Jesus. Por quê? Porque essa visão espiritual ainda está muito longe da nossa realidade. A gente ainda não aprendeu que nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo. E o nosso maior desafio é vencer o mundo. Que mundo? O mundo interno. Nosso maior desafio é vencer o mundo interno. Foi quando Jesus diz, né? Eu venci o mundo. Mas ele venceu que mundo? Esse mundo interno. Superou, cresceu, evoluiu. E a escala espírita coloca para a gente isso. Nós viemos aqui somente com um propósito: evolução. E a evolução, ela engloba
a expiação faz parte. Então a expiação ela é necessária. Quando nós pegamos o livro dos Espíritos, na parte 4, Esperanças e Consolações, na questão 999, o Kardec pergunta, né? Basta o arrependimento? Você se arrependeu? Ah, cheguei, me arrependi no mundo espiritual. Basta? A resposta não, arrependimento ajuda. Mas o passado deve ser expiado. Então a expiação ela é necessária. É olhar isso como algo benéfico e não como algo ruim. É trabalhar aqui a desconstrução de modelos que nós temos. É prestar atenção na palavra, naquilo que a gente fala. Porque o que você fala vem da onde? Como diz Jesus, né? Vem do coração. E aquilo que você acredita para você é verdade. Então, continua acreditando que existe sorte ou que existe azar. Continua acreditando que o sucesso só tem vínculo com as coisas do mundo. É esse o ponto para você começar a ser o que? Trabalhado e mudado. É colocar o conhece a ti mesmo o tempo todo, porque tudo começa no plano extrafísico, no plano das ideias. É lá que começa, é no pensamento. Então, é prestar atenção naquilo que você pensa, que faz parte do seu cotidiano, faz parte do seu hábito. Por que esse pensamento se repete? Porque passa tempo, volta o pensamento. O que isso está querendo me informar? Como isso me gera um sentimento? Que sentimento que é esse? Para começar o quê? Todo um processo de mudança. A sua mudança muda tudo. Todos nós queremos um mundo melhor. É verdade. Nós queremos um mundo melhor. Nós queremos um mundo de paz. Aonde começa a paz? Dentro de você. Ah, eu quero um mundo melhor. Aonde começa um mundo melhor? Aqui dentro. Então, nas pequenas coisas, no seu relacionamento com a sua família, no seu lar, ali começa um mundo melhor. Ali começa uma construção de paz, porque ali é aonde nós estamos na primeira oficina de reparação. Então você não caiu na sua família de paraquedas, né? Ah, dei sorte, caí numa família boa. Nossa, que azar, caí numa família ruim. Não existe. Você programou junto para estar ali, porque ali te oferece a melhor proposta de evolução que você poderia ter. E qual é o seu sucesso? É você aprender a lidar bem com todos. É você criar um ambiente fraterno, harmônico, equilibrado. E a partir daí você levar isso para onde? Para fora. Para onde você for, aonde você estiver. No seu ambiente de trabalho, na rua, aonde você for. É estar levando o quê? Essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio. Isso é sucesso. Isso é o verdadeiro sucesso. E quando a gente voltamos com a missão cumprida. Aquilo que nós estabelecemos foi executado. E o plano divino é esse para nós, para que a gente possa cumprir com a nossa própria evolução, com o nosso próprio progresso. Fazendo de tudo o quê? Uma oportunidade de melhora sempre. E que com isso possamos criar cada vez mais um ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio e sermos luz aonde estivermos. E pela atenção, obrigado.